Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma prece. Mestre bondoso, digna-te abençoar-nos nesta hora, nós, os seus irmãozinhos pequeninos da terra. Ilumina-nos, Mestre, a razão, o coração, para que tenhamos uma melhor compreensão das lições de hoje. Nós te agradecemos, Jesus, por compartilhar conosco todos os seus tesouros de sabedoria, todas essas graças, essas bênçãos divinas. Muito obrigada, Jesus. Que saibamos aproveitar esses tesouros que o Pai nos concedeu através de você, bondoso amigo, procurando nos melhorar um pouquinho a cada dia, corrigindo as nossas falhas, buscando desenvolver as virtudes, as qualidades que ainda não temos. Obrigada, Jesus, por tudo. Por favor, nos livre de todo mal, de toda má influência. Guarda-nos sempre em sua santa mão. Que você, Jesus, seja sempre o nosso escudo, a nossa defesa, a nossa sustentação. Muito obrigada, Mestre. Por favor, permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, a nossa lição de hoje é sobre a parábola do filho pródigo. Esta parábola está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do item 11 ao 32. E diz assim: Um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: Meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E ele repartiu os seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então, foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo, porém, em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi a seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e teve compaixão dele, e correndo o abraçou e o beijou. E disse-lhe:
Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e veste-lhe, e pondo-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também um novilho cevado, matai-o, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltou e foi chegando a casa, ouviu a música e a dança, e chamando os criados, perguntou-lhes o que era aquilo. Um deles respondeu: Chegou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele se indignou e não queria entrar. E sabendo disso, seu pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu: Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Mas, quando veio este teu filho que gastou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar o novilho mais gordo. Então o pai respondeu-lhe: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijar-nos e alegrar-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Pois bem, as parábolas de Jesus têm sempre um fundo educativo, né? E esta parábola do filho pródigo não é diferente, né? Esta parábola é a explicação da relação das criaturas com o Pai do céu, não é mesmo? Essa bela parábola contada por Lucas é Jesus nos dizendo da bondade sem limites e da misericórdia infinita de Deus, né? Essa parábola nos fala do amparo, da proteção do Pai do céu para com todos os seus filhos. Essa parábola nos fala do perdão incondicional do Pai para com os seus filhos, né? Então, nessa parábola, tanto o filho desobediente, o filho rebelde, quanto o filho obediente simbolizam a humanidade. Eles representam nós, né? E o pai desses dois filhos simboliza Deus, né? O filho obediente representa aquela pequena parcela da humanidade que se esforça para servir a Deus, né? Para seguir a sua lei divina. Portanto, é a que permanece na casa do Pai. A outra grande maioria da humanidade é representada pelo filho desobediente, o filho rebelde, né? Que de posse dos seus haveres, ou seja, de sua herança precoce, porque naquele tempo existia isso, herança precoce, hoje em dia não existe mais. Mas naquele tempo existia herança precoce. O filho podia pedir a sua herança com o pai ainda em vida, o pai vivo, né?
Hoje em dia não existe mais isso, mas naquele tempo existia. Então, o filho de posse dessa herança precoce, né? E na sua inconsequência, na sua irresponsabilidade, ele gasta todos os seus haveres com as ilusões mundanas, né? E chega ao extremo de ir trabalhar cuidando de porcos, porque para o judeu o porco é um animal impuro, né? Ou seja, um animal que não é apropriado para o consumo, né? E ele, sendo judeu, foi trabalhar cuidando de porcos. Veja só, né? De modo que para ele passar por uma situação dessa já foi humilhante e como uma punição. Para ele já foi ali uma punição, ele chegar nessa situação, não é? Como se diz, ele chegou até o fundo do poço, porque até a ração, a comida do porco, ele achava melhor do que ele tinha, que não era nada. Então, o fato é que quando a criatura se afasta de Deus, quando a criatura despreza a sua palavra, ela sempre vai ter uma colheita ruim, tá? Porque vai se perder pelos caminhos ilusórios do mundo material. Tá? Vai se perder, pode ter certeza. E aí, a consequência dos seus atos pertence a si mesmo. E é a criatura que vai ter que colher. Não tem transferência para ninguém, não. Ah, eu aprontei, eu plantei um monte de espinhos. Agora eu empurro para outro colher para mim. Não tem isso, não. Eu mesmo vou ter que colher. Fui eu que plantei, né? Então, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Então, por isso Jesus disse que feliz o homem que não põe esperança no dinheiro, né? O moço cresceu o olho na sua herança. Achava que era a melhor coisa do mundo ele ter a sua herança para ele desfrutar, né? E aí, o que é que aconteceu com ele? Se perdeu pelos caminhos tortos do mundo. Então é isso mesmo, quando a criatura tem muito dinheiro, muita facilidade, né? Muito conforto, quando a criatura tem a sua juventude, a sua saúde perfeita, será que ela se lembra de Deus? Difícil, né? Geralmente, quem tem todas essas regalias, vamos dizer assim, essas dádivas celestiais, porque isso tudo nós recebemos de graça, né? É o Pai que nos concede. A criatura lembra de Deus, não é mesmo? Mas o fato é que tudo o que vem de graça, tudo que vem fácil, vai fácil. A gente recebe de graça a nossa saúde, nossa juventude, né? Às vezes dinheiro, a mordomia, a herança, né? Porque a herança vem de mão beijada.
Não foi o teu suor, não é? Que adquiriu aquele bem material. Não. Foi dos teus pais. E aí você recebe aquilo de graça. Né? Só que a criatura que não sabe andar no caminho reto, seguindo as pegadas de Jesus, facilmente se perderá. Né? E aí, o que ela recebeu de graça, facilmente, ela também perderá, facilmente. Né? Então, dessa maneira, o filho pródigo perdeu tudo. Perdeu a sua ligação com a família, perdeu a sua condição religiosa, porque para um judeu ir trabalhar com porcos, um animal considerado impuro, não pode ser, né? Ele chegou até o extremo de querer comer a ração dos porcos. Então essa situação extrema fez com que ele caísse em si. Né? Fez com que ele se lembrasse da casa do pai, da fartura que lá tinha, do conforto que ele tinha lá. Né? E aí então ele reflete e cai em si do seu erro. Não é mesmo? Cai em si, se arrepende e volta para a casa do pai. É aquela história da ovelha perdida, que a ovelha rebelde se desgarra do rebanho e vai para outro caminho extremo e lá ela acaba perdida. E o bom pastor não vai deixar as ovelhas ali para ir atrás daquela. Então, o que ele faz? Não vai deixar o rebanho desamparado ali, desprotegido, para ir atrás da rebelde. O que ele faz? Ele manda o cão. E o cão vai buscar a ovelha desgarrada. Né? Nessa historinha do bom pastor, o cão representa a dor. Né? Então, toda vez que a criatura se afasta de Deus, se desvia do caminho reto, a dor aparece. Pode observar. A dor vem e te chama de volta. Né? A dor é a grande mestra, né? Que o Pai do céu usa para reeducar os seus filhos, para chamar os filhos de volta para o seu caminho reto. Não é mesmo? Então, quando nos arrependemos dos nossos erros, nós nos religamos ao Pai do céu. Nós nos religamos a Deus. Né? E aí nós somos reintegrados no caminho do bem. Somos reintegrados na casa do Pai. Não é certo? Então o Pai recebe o filho arrependido com muita alegria. Recebe o filho de braços abertos. Porque o arrependimento para Deus tem muito valor. Né? Tem muito valor. Por isso que Jesus disse que há mais alegria no céu por um pecador redimido do que por 90 que não se perderam. Olha aí, né? Então, o pecador arrependido, para Deus esse arrependimento tem muito valor. Jesus disse: o Pai não quer a morte do pecador, não quer a condenação do mal, do ingrato, do injusto, mas sim a sua regeneração. Afinal de contas, qual é o pai humano
que não dá uma nova oportunidade para o seu filho que errou, né? Não dá uma nova chance para o filho. O filho erra, o pai perdoa e dá uma oportunidade dele se redimir. O Pai humano faz isso. Que dirá o nosso Pai do céu, né? Que é a suprema bondade e misericórdia, né? O Pai que é todo amor, não é mesmo? O próprio Mestre, nosso querido Jesus, ele nunca condenou ninguém, não é fato? Ele sempre orientava, vá e não peques mais, né? Ele orientava, não condenou ninguém. O pai, então, da parábola, ao receber o filho arrependido, diz: meu filho estava morto e agora reviveu, estava perdido e se achou. Por quê? Porque quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos distanciamos da sua rota, nós estamos mortos espiritualmente, né? E quando nós nos aproximamos dele, nós revivemos espiritualmente. Por isso que o pai da parábola fala dessa maneira, né? Então o Pai do céu nunca perde a sua condição de pai de todos mesmo. Estejam onde estiverem os seus filhos, estejam eles na terra ou em um outro mundo, no espaço afora, no espaço infinito, né? Esteja o filho encarnado ou desencarnado, todos são seus filhos. O Pai não despreza ninguém, porque Ele nos ama igualmente, os filhos bons e os filhos maus, né? E Ele nos criou para participarmos da sua luz e da sua glória. Então, não existem penas eternas, como dizem, o mal vai para o inferno e lá fica eternamente. Não, isso não existe. A lei de Deus é igual para todos. Não é boa para aquele que é bom e má para aquele que é mau, porque ambos estão sob as vistas do Criador, que faz da criatura má uma criatura boa. Não é assim? Né? Através das reencarnações, da bênção das reencarnações. Aquele que é mau vai um dia ser bom. E faz daquele que hoje é bom melhor ainda, né? Nas próximas existências, ele vai ser melhor ainda do que é agora. Não é assim? Portanto, não há privilégios nem exclusões para Deus. Para todos ele faz nascer o sol, para todos faz brilhar as estrelas, para todos ele dá o dia e dá a noite, para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos, ele faz cair chuva sobre todos, né? Dessa maneira, quando num momento de invigilância a criatura se afasta de Deus e se desfaz dos bens que o Criador a todos doou e se enreda nas ilusões do mundo, a dor vem.
A necessidade vem chamar a criatura rebelde para o caminho reto do progresso espiritual, né? E o Pai de infinita bondade abre as portas da regeneração ao filho pródigo arrependido, não é mesmo? E lhe dá todos os dons necessários para esse trabalho grandioso de aperfeiçoamento espiritual, né? Através das múltiplas reencarnações. São infinitas oportunidades de reparação dos erros, de crescimento moral, né? O céu, então, dessa maneira, está sempre aberto para receber o filho rebelde, né? Não há erro, por maior que seja, que não possa ser reparado, não é mesmo? Nem tão pouco dívida tão grande que não possa ser paga, não é mesmo? Uma das leis de Deus é a lei do progresso. Tudo se retempera, tudo se corrige, tudo se transforma, né? Do pequeno para o grande, do mal para o bom, das trevas para a luz, do imperfeito para o perfeito, do erro para a verdade. Tudo se limpa, tudo se clareia, né? Tudo brilha ao atrito do fogo sagrado do progresso. Tudo evolui. Todos nós estamos caminhando para Deus. E o que nós vemos nesta parábola a respeito do outro filho, do filho que não é pródigo? O que nós vemos? Qual foi a sua reação ao ver a recepção feita pelo pai para o irmão rebelde arrependido que tinha retornado? Né? Isso, ele sentiu ciúmes do pai, né? Ele sentiu inveja do irmão, por isso que ele se entristeceu, né? A sua reação foi de egoísmo, não é mesmo? Isso mostra que, apesar dele ser obediente ao pai, ele ainda não tinha elevação moral. Por isso que ele tinha tais sentimentos inferiores, né? E não conseguiu compreender a grandeza do amor paterno, né? Ele não compreendeu. E assim é a humanidade. A humanidade ela é composta por filhos pródigos e filhos que, apesar de obedientes, ainda são pouco evoluídos moralmente, né? Tornando-se assim muitas vezes piores que os pródigos, né? E é dessa maneira que Jesus, ao concluir essa parábola, ele exalta o filho pródigo que se arrependeu e voltou ao caminho certo, e censura o obediente que ficou na casa do pai, mas não procurou se despojar dos maus sentimentos. Não é? Olha aí. Então é preciso que a gente reflita. Que filho nós estamos sendo, não é? Nós somos o filho rebelde que se afastou do pai e agora arrependido voltou para o caminho reto?
Ou somos um obediente que está junto ao Pai, mas não se melhora. Está junto ao Pai, mas não busca se livrar das suas más tendências. Reflitamos, né? Qual dos filhos nós somos? Né? Dessa maneira, para nós encerrarmos o estudo desta noite sobre a parábola do filho pródigo, nós vamos buscar uma mensagem de Emmanuel que está no livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, cujo título é Pai e Amigo, que diz assim: é possível que essa ou aquela falta te sombreie o coração, impelindo-te ao desânimo. Entretanto, recorda a providência divina e reergue-te. O amor de Deus nunca falta. Para toda ferida haverá remédio adequado. Para todo desequilíbrio aparecerá reajuste. Fixa-te no ensinamento do Cristo, enunciando o retorno do filho pródigo. O reencontro não se deu em casa, com remoques e humilhações para o moço em desvalimento, assinalando-o no caminho de volta. E, quando ainda estava longe, o pai, ao vê-lo, moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai não esperou que o filho se penitenciasse o rojo, não exigiu escusas, não solicitou justificativas e nem impôs condições de qualquer natureza para estender-lhe os braços. Apenas aguardou que o filho se levantasse e lhe desejasse o calor do coração. Muita paz a todos.